Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, sejam aí muito bem-vindos à nossa aula de discussão sobre as famílias homeopáticas, né? Nós vamos começar hoje com a família dos arsênicos, certo? E a gente vai começar de uma forma diferente hoje. Nós vamos falar sobre os efeitos tóxicos do arsênico de uma forma geral, né? Geralmente, a gente estava lidando com um grupo de sais em que fazia parte do nosso metabolismo ter esses sais com o nosso corpo. Então, eram sais que nos ajudavam, sais que o organismo estava acostumado, que o organismo trabalha. E agora a gente vai falar de uma família de sais da qual o nosso organismo não está acostumado, praticamente não faz parte do nosso metabolismo, faz uma parte muito, 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 muito pequenininha, quase desprezível. E que ele acaba funcionando quando inalado, quando nós nos expomos, né, ao arsênico, ele funciona mais como um tóxico do que como algo que faz parte do nosso metabolismo. Então, nós vamos falar dos efeitos tóxicos da família arsênico. Aliás, do arsênico, depois a gente vai falar da família de cada sal homeopático, certo? Muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui a nossa apostila, que muito em breve vai ficar disponível para vocês. Assim que eu achar aqui o documento. Muito bom. Então, ó, essa aqui é a carinha, né, que o arsênico se apresenta, entendeu? Ele tem característica de metal e não metal, ele está na tabela periódica, num local bastante intermediário, né? Então, vamos lá, ó. O arsênico, ele é um tóxico, tá, para o organismo, e ele pode ser absorvido por 3 vias, né? Você ingerir, inalar e absorção dérmica, né? Você absorve pela pele. Lembrando que a sua toxicidade varia de qual é a forma desse arsênico, né? Se ele é um arsênico bruto ou se ele é um arsênico oxidado, né? O arsênico, ele precisa de 3 elétrons na última camada para se estabilizar. E geralmente ele vai buscar esse elétron, né? Geralmente com oxigênio. Então, ele é um elemento químico que facilmente se oxida. E é aí que ocorre o problema. A hora que ele oxida é o momento em que ele fica mais tóxico. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui a minha tela para vocês, parece que está tão pequenininho. Bom, muito bem. Então, vamos falar da principal via, que é a via de ingestão, né? A gente pode se expor ao arsênico através de água contaminada ou de alimentos expostos, como, por exemplo, frutos do mar, peixe, vegetais. De alguma forma, teve em contato com essa água contaminada. Lembrando que no trato gastrointestinal, o arsênico é absorvido pelo epitélio intestinal e, direto para a circulação sanguínea, tá? Rapidamente, ele se liga com as proteínas plasmáticas e se distribui para vários órgãos, a começar pelo fígado, rins, pulmão e sistema nervoso, tá? Eu acho que essa parte do sistema nervoso é um pouquinho menos explorado, né? Principalmente quando a gente fala de matéria média. Inalação. Então, o principal produto inalado que contém arsênico é o cigarro, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Destaque é o tabagismo, entendeu? É só o cigarro? Não. Processos industriais, queima de carvão, mineração, também
possuem arsênico e eles podem ser inalados e absorvidos pelos alvéolos. Mas a gente, bom, grandes cidades, né, que tem muita poluição, com certeza você está exposto ao arsênico. Agora, se você fuma, você está exposto ao cubo. E aqui tem um detalhe, a forma inalatória, ela é mais perigosa, porque ela não recebe desintoxicação do fígado, entendeu? Então, ela cai direto na corrente sanguínea e vai direto para os órgãos, sem antes passar por um processo de desintoxicação. Então, ou seja, se você fuma, ou se você mora numa grande cidade, ou se você trabalha num lugar com muita fumaça, com muita queima, esse arsênico está indo direto, né, na forma tóxica, né? Ele está caindo direto no organismo. Então, indo para os órgãos, cuidado. E a gente tem a absorção dérmica, né, via cutânea. Aqui, o maior cuidado é para quem trabalha em lavoura, trabalha com agrotóxico, né? Ou em cidades em que tem muita cultura de algum produto, né? Monocultura de cana, monocultura de milho, em que eles passam aqueles aviões, né? Distribuindo agrotóxico. Então, essas pessoas, elas estão mais expostas ao arsênico, né? Então, ele entra em contato, a gente pode pegar pelo solo, alguns cosméticos, cuidado, viu, gente? Alguns cosméticos podem ter pesticidas, né, também. É uma via menos eficiente de absorção, porém, ela pode interagir com a parte gordurosa da pele e, com isso, adentrar o organismo. Lembrando que é o seguinte, ó, a toxicidade depende do tempo de exposição. Quanto mais tempo você se expor, mais toxina você vai ter. Depende da quantidade absorvida, ou seja, se seu corpo estava muito apto a absorver, né, tempo de exposição, quanto, né, você foi absorvido. Então, se você fuma, você tá exposto a uma quantidade maior de arsênico, né, e a eficiência de como que isso é eliminado, né? Se você tiver uma boa eliminação, melhor, você tem menos arsênico para intoxicar seu organismo. E nós vamos falar um pouquinho da ação bioquímica, né, que pode levar... O que o arsênico exatamente faz como tóxico, né? Então, ele inibe o metabolismo energético, aumenta o estresse oxidativo e aumenta a degeneração neurológica. Então, vamos fazer aqui um resuminho de tudo isso, né? Então, as vias afetadas pelo arsênico, então, em primeiro lugar, é o metabolismo energético. Ele inibe a produção de energia, tá bom? Então, olha, o arsênico, ele interage com alguns grupos sulfúricos, né? Aqui, sulfidrílicos, e quando ele interage, ele desliga certas enzimas que são importantes, como o NADH, o FAD, entendeu? Que é muito importante para você fazer a respiração celular. Então, ou seja, o arsênico ele inibe uma produção de energia eficiente, causa, portanto, um bloqueio da respiração celular, diminui a produção de ATP. Sem energia, como é que o organismo trabalha? Então, você compromete todo o metabolismo por causa disso. Principalmente o metabolismo daquele órgão que está afetado com arsênico, tá? Para nós somos homeopatas, eu acho que aqui fica uma observação, né? Então, pessoas que tiveram intoxicação com arsênico, a gente pode pensar em sulfur. A gente pode pensar na desintoxicação do arsênico em si, mas, para dar suporte para aquele organismo, a gente pode pensar no sulfur, porque o arsênico ele vai interagir e vai bloquear ligações sulfúricas, né? Pontes de sulfur, né? Pontes de sulfeto, que a gente chama, que é o local em que esse arsênico vai agir. Então, a gente pode dar um suporte para o organismo com sais à base de sulfuro, tá?
Bom, além da redução da produção de energia, você vai aumentar a produção de radicais livres, né? Que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. Isso vai oxidar a membrana celular e você vai ter um envelhecimento precoce, uma ruptura de célula. Envelhecimento precoce, você fala, tudo bem, não liga para o estético. Porém, não é só pelo envelhecimento da célula, mas esses radicais livres, eles também atacam o nosso DNA. Se você sofre um ataque de DNA, você pode ter uma mutação e você fica sujeito a doenças degenerativas, inclusive o câncer, tá? O arsênico também, e aqui está o lugar que isso é muito pouco falado, para os homeopatas, ele também possui efeitos neurológicos, principalmente nos nervos periféricos. Olha só. Então, acúmulos, então esse arsênico ele pode se acumular, né, principalmente na bainha de mielina, né, no sistema nervoso periférico, e isso produz uma desmielinização de axônios, o que diminui uma transmissão do impulso nervoso, né? Isso produz uma degeneração celular do axônio progressiva e uma fraqueza muscular e paralisia. Gente, pense então que isso aqui é um remédio muito importante para doenças. Algumas têm controle e outras que não têm controle absolutamente nenhum. Então, por exemplo, esclerose múltipla, né? Podemos pensar em neuropatia do paciente crítico, né? O paciente que vai para a UTI, que muitas vezes perde os movimentos, né? Então, a gente pode pensar em arsênico como uma forma de tratamento, né? Não só como uma forma de desintoxicação, mas também como uma forma de tratamento. E esclerose lateral amiotrófica. Olha só, interessante o que o arsênico pode dar, certo? E justamente por esse efeito tóxico, existem alguns estudos apontando o arsênico como um auxiliar no tratamento de leucemias, justamente por tudo isso que ele faz, porque ele reduz a produção excessiva de leucócitos, né, ou até de glóbulos vermelhos. Então, ele inibe vias metabólicas essenciais para a divisão celular, induz a apoptose, principalmente o trióxido de arsênico, né, ativa essa morte celular programada, e essa geração de radicais livres, né, também traz morte celular. Então, por isso que tem gente aí observando o arsênico como tratamento. E reduz também, ele consegue reduzir essa malignidade, né, de uma célula cancerígena. Então, olha só, quanta coisa que esse arsênico, né, pode fazer no organismo e como ele pode ser interessante, essa família de arsênicos para nós somos homeopatas, né? Bom, e como é que é excretado, né, esse arsênico no organismo? Ele é distribuído para o rins, para fígados e rins, né? O rins faz a inativação do tóxico e o rim manda para fora, né? A gente pode excretar pela urina e pela bile. Só que cuidado, porque essa excreção é lenta, ela não é rápida. Aquilo que o seu organismo não deu conta de metabolizar, ele pode sofrer uma bioacumulação, principalmente em tecidos como unha, cabelo e os ossos, né? A exposição crônica aumenta o risco de câncer, principalmente pele, bexiga e pulmão. E a gente pode ter lesões cutâneas com hiperpigmentação, né? Você tem uma pele mais escura e mais cascuda, né? Com essa hiperqueratose, né? Então ela fica mais rígida, mais dura mesmo, certo? Muito bom, pessoal. Olha, quanta coisa que a gente pode pensar. Nós somos homeopatas, principalmente para quem trabalha com desintoxicação, né? Principalmente para as pessoas que fumam ou vivem em grandes cidades, ou os dois, né? Como é importante o uso do arsênico homeopático.
né? Para a gente conseguir controlar aí toda a desintoxicação. Tanto que um dos remédios que eu vou falar mais para frente, que é o arsênico álbum, é um remédio que não falta na minha farmacinha. Toda vez que ele acaba, eu compro outro, né? E mais para frente, nos próximos episódios, eu vou dizer por quê. Então, vocês podem pegar esse vídeo, compartilhar com seus colegas homeopatas ou com alguém a qual você acha interessante compartilhar esse vídeo, né? Principalmente nos seus grupos de estudo. E se você trabalha com desintoxicação e quer fazer um trabalho mais sério, principalmente com tabagismo, pode levar esse vídeo, pode compartilhar. Acompanhe a gente se você é homeopata ou se você é interessado em homeopatia. E espero vocês no próximo vídeo.